Hoje recebi de um amigo de Brasília que pesquisou nos arquivos nacionais um depoimento que eu fiz quando tinha 23 anos e fui indiciado por participação na política universitária aqui no Paraná. Eu continuo pensando a mesma coisa e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Não frouxei diante do oficial que me interrogava, disse o que eu acreditava. Continuo sendo um nacionalista, progressista. Mas, minha gente, vamos continuar aqui a nossa vigília. Todo mundo diz, ou muita gente diz, os bolsonaristas, vocês têm que torcer para dar certo. Dar certo o quê, minha gente? Como é que eu posso torcer para dar certo a proposta do Bolsonaro que é contra o Brasil e contra o povo? Há um ditado antigo, muito batido, que diz que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. O governo Bolsonaro nasceu torto. Não tem jeito. Sua característica principal é atacar no plano ideológico petistas, esquerdistas e oposicionistas. Não tem um projeto positivo para o país. É assumidamente uma força destrutiva, não construtiva, obcecado pela ideia de mudar padrões culturais. É indiferente ao que acontece na economia. Meu Deus, é muito difícil lidar com esse governo Bolsonaro. No campo da economia reina o Paulo Guedes. E a política de Paulo Guedes, a única em ação no governo, é a liberal. Pau que nasceu torto, é para destruir a economia brasileira, liquidar com o processo civilizatório, liquidar com a construção da nossa história civilizatória ao longo do tempo, ao longo da evolução política do Brasil. É uma parada dura que nós temos pela frente. As iniciativas do Guedes são indiscutivelmente coerentes. O Guedes é muito coerente. Todas apontam para a mesma direção. Reduzir ao mínimo o papel do Estado na economia para deixar o campo aberto ao mercado. Este é o sentido da reforma da Previdência. Ela se alinha com a política de privatização total ou fatiada nas empresas estatais, inclusive empresas estratégicas como Petrobras e Eletrobras. É horrível isso, minha gente. É absolutamente incrível o que estão fazendo. De fato, o regime de capitalização que Guedes quer impor para a sociedade tem como principal objetivo liquidar o sistema previdenciário público e entregá-lo aos bancos. Uma desgraça como já ocorreu no Chile e em outros países que entraram por esse processo. Muitas pessoas de boa vontade alegam que é preciso dar tempo ao governo Bolsonaro. Minha gente, tempo para ele apresentar resultados. Entretanto, isso é uma ilusão. É uma ilusão absoluta. O cerne de qualquer governo é a economia, pois é a economia que diz respeito ao emprego, à renda, às condições materiais de vida de toda a população. A política econômica cujo controle Bolsonaro entregou ao Guedes está definida. Vai pelo caminho liberal. E o caminho liberal significa tirar do Estado qualquer possibilidade de fazer política econômica a favor do povo. Portanto, é infundada a ideia de que é preciso dar tempo ao governo Bolsonaro para que apresente bons resultados. Aliás, na campanha ele sequer prometeu bons resultados em economia. Simplesmente repassou ao Guedes a tarefa de comandar a economia como um super-ministro. E Guedes, por sua vez, prometeu exclusivamente privatizar o máximo de estatais e repassar o comando da economia ao próprio mercado. Nesse sentido, não há o que esperar do governo em matéria de emprego, de crescimento, de produto interno bruto e de aumento de renda. Na realidade, sem a menor dúvida, as coisas vão piorar. Breve saem os indicadores do produto interno bruto do primeiro semestre e já se sabe que haverá contração. O desemprego, em consequência, continuará subindo. E olha, que viemos de 7% de contração ao longo do governo Temer. Não há milagre que faça com que as condições de vida do Brasil melhorem
com a prática econômica do Guedes. Minha gente, não há milagre possível. Ele já lançou os dados e a sorte está determinada. Depressão econômica e desemprego crescente. Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. A esperança vã de que por um milagre as coisas melhorem espontaneamente dificultam a articulação de uma reação. Mas várias categorias da sociedade já descobriram que é preciso agir. É o caso dos professores universitários, dos religiosos reunidos em torno do CONIC, da SESI, da Caritas, das centrais sindicais e de dezenas de instituições regionais que estão promovendo debates e seminários sobre o embuste da reforma previdenciária e do infame regime de capitalização que expulsa do país a previdência pública, pretendido pelo maluco do Guedes. Aos poucos, a sociedade perceberá que não há esperança de dias melhores e, sobretudo, não há esperança de dias com menor desemprego e de uma previdência decente neste governo. Não há. E quando essa convicção amadurecer, será a hora de liquidar de vez com o projeto previdenciário do financista Paulo Guedes e avançar outros temas, como acabar com a política de preços do diesel, da Petrobras, defender o referendo revogatório de tudo isso que está entranhado na legislação brasileira de uma forma entreguista e defender, por exemplo, a reivindicação dos caminhoneiros, que estão sendo esmagados ao tempo em que se faz uma sangria da soberania nacional no programa de privatização da Petrobras e da Eletrobras. O Guedes está acelerando tudo isso justamente com medo de que a consciência se estabeleça e que a virada se realize. Minha gente, primeiro temos que entender, temos que bater com insistência para abrir os olhos da população. Mas a revolta do Brasil contra o entreguismo, eu não tenho dúvida nenhuma que surgirá, porque nós temos um orgulho danado desse país e é um país maravilhoso, não pode ser entregue na mão de malucos fundamentalistas religiosos ou de banqueiros subordinados aos interesses do capital e contra o povo e ao processo civilizatório brasileiro. Minha gente, era esta a conversa de hoje.